Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com os nossos estudos da Palavra de Deus e também das várias áreas de teologia, em especial teologia sistemática e também teologia bíblica. E para darmos continuidade, queremos apresentar um material que será apresentado à parte. Nós temos diversas áreas de interesse, mas achamos por bem adquirir o livro Providência, do Dr. John Piper. John Piper, ele é doutor em teologia pela Universidade de Munique, fundou um ministério, é chanceler também de uma faculdade, de um seminário teológico, e foi pastor e pastoreou uma igreja por mais de 30 anos. Então é um homem que tem uma vasta experiência, não só no ministério pastoral, como também na dedicação ao estudo da área teológica, sendo também professor por diversos anos. Ele escreveu vários livros, ele é um autor muito conhecido. A editora Fiel publicou esse livro. E John Piper apresenta a providência como a providência de Deus é sua soberania intencional, por meio da qual ele será completamente bem-sucedido na realização de seu objetivo supremo para o universo. É um aspecto da soberania divina, né? Quando você estuda teologia sistemática, você estuda soberania. Deus é soberano. Um dos aspectos da soberania divina diz respeito ao governo divino, e a providência é a maneira pela qual Deus exerce esse governo no universo, incluindo também as nossas vidas. Por que esse material? Esse material é interessante, é um tema interessante, é um tema muito importante, porque Deus nunca abriu mão de ser Deus. Deus nunca se retratou por ser Deus. Deus se mantém firme e fiel na condição de governante do universo. Deus não abriu mão das suas prerrogativas como Deus Todo-Poderoso. Nós sempre citamos o professor Langston: Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Deus não abriu mão de absolutamente nada em relação a si mesmo ou ao seu governo do universo por ele criado. É perceptível, né? Todos percebem que em algumas áreas das igrejas cristãs, por conta de uma ou outra perspectiva doutrinária particular, né, que algumas pessoas têm apreço por uma ou outra doutrina, né, doutrinas particulares, pessoais, e acabam abrindo mão das demais, criando aí um desequilíbrio doutrinário. Muitos cristãos têm adotado na sua vida uma soberania parcial de Satanás, tá? E isso é uma coisa que entristece, isso é uma coisa que é bastante preocupante, como se de fato Deus tivesse permitido ao inimigo das nossas almas exercer algum tipo de governo sobre a criação dele. Não, Deus é soberano, a soberania pertence a Deus e a providência é o modo pelo qual Deus exerce esse governo. Nós aceitamos o convite do Dr. John Piper. Nós vamos praticamente estudar o material. Não é um material complicado, não é uma leitura difícil, né? Não é uma leitura nada difícil. Ele trabalhou diversos anos nessa área, ele ensinou durante muitos anos nessa área, então é um material de fácil assimilação. A princípio, ele apresenta quatro convites esses que nós estamos aceitando. Em primeiro lugar, convido você para um mundo bíblico de maravilhas contraintuitivas. O que significa isso de contraintuitivas? Que o modo como Deus age nem sempre corresponde à maneira ou modo como nós aguardamos ou esperamos ou desejamos que Deus haja em relação às nossas vidas. Ele diz aqui: argumentarei que essas maravilhas não são ilógicas nem contraditórias, mas tão somente diferentes de nossa forma usual de ver o mundo. Tão diferentes que a nossa primeira reação é muitas vezes dizer: não pode ser assim.
mas o não pode está em nossa mente e não na realidade. Ele cita Romanos 11:33. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Em última análise, o convite para um mundo bíblico de maravilhas contraintuitivas é um convite à adoração a Deus por quem Deus é e por tudo que Deus faz e pela maneira como Deus age de maneira soberana. Esse maravilhas contraintuitivas é o primeiro convite. O segundo é penetrando na realidade por meio de palavras. Segundo, eu o convido a penetrar na realidade por meio de palavras. Providência é uma palavra que não se encontra na Bíblia. Nesse sentido, assemelha-se às palavras como trindade, discipulado, evangelização, exposição, aconselhamento, ética, política e carismático. Pessoas que amam a Bíblia e creem que é a palavra de Deus, querem saber o que é ensinado ali e não somente o que é dito. Querem conhecer a realidade que está sendo apresentada e não somente as palavras que foram escritas. O doutor aqui, John Piper, é um daqueles que acredita que o ministério pastoral deve ser amparado pelo ministério do ensino. Há a necessidade, na percepção dele, no conhecimento dele, de que mestres ensinem a palavra de Deus. Não só pregadores do Evangelho, mas também expositores da palavra de Deus, expositores da doutrina para completa edificação do povo. É um desafio muito maior para pastores individuais, como nós temos comumente aqui no Brasil, né? Raramente é um colegiado, um grupo de pastores estão à frente de uma igreja, normalmente é um pastor titular, os outros estão mais nas condições de auxiliares ou assistentes, mas a forma de governo não muda e não altera a responsabilidade bíblica em relação ao ensino da palavra de Deus. O terceiro convite é um mundo centrado em Deus. Terceiro, eu o convido a um mundo centrado em Deus. Jesus disse que olhemos para as aves, pois Deus as alimenta, e consideremos os lírios do campo, pois Deus os veste. O objetivo de Jesus não era estético. Seu objetivo era libertar as pessoas da ansiedade. Libertar as pessoas da ansiedade. Diz a Escritura: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós, outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Livrar as pessoas da ansiedade, contemplar a grandeza de Deus, contemplar a majestade e a soberania de Deus nas nossas vidas. É um desafio. E o quarto convite é conhecer a Deus. Em quarto e último lugar, convido-o a conhecer, talvez como você nunca conheceu, o Deus cujo envolvimento na vida de seus filhos no mundo é tão pervasiva. Ele usa essa palavra, pervasiva, tão envolvente e por isso tão poderoso que nada pode acontecer com eles além do que Deus planeja para a glorificação deles em Cristo e para a sua glorificação neles. Ele cita, segundo Tessalonicenses: a morte do Filho de Deus comprou um povo para Deus, de todas as tribos, línguas e nações. Apocalipse 5:9. A transação entre o Pai e o Filho na morte de Cristo foi tão poderosa que garantiu completamente, por todo o tempo e por toda a eternidade, tudo o que é necessário para trazer a noiva de Cristo em segurança e com grande beleza ao gozo eterno, ao prazer eterno, à vida eterna. Romanos 8:32 talvez seja o versículo mais importante da Bíblia, porque estabelece a inabalável conexão entre o maior evento do universo e o maior futuro imaginável. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? De fato, ele nos dará todas as coisas, todas as coisas. E 1 Coríntios: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso,
Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 21 ao 23. Eu estava aguardando a publicação desse livro e, por motivos outros, eu acabei perdendo. Não, eu não perdi o lançamento. Quando foi lançado, ele estava um pouquinho caro. Eu deixei de lado e recentemente, agora, nesse período que eu tive que parar um pouco com esse projeto, com essa proposta para cuidar da saúde, desta vez, uma condição alérgica que nos aflige desde muito, ela foi tratada, porque era uma condição respiratória, estava causando grandes dificuldades, e após o tratamento, a condição alérgica passou a se manifestar numa dificuldade da visão, afetando um pouco a nossa visão. Não é propriamente os olhos, você enxergará os meus olhos uma cor um pouco diferenciada, como que machucados, mas é uma condição alérgica que atinge principalmente a mucosa ocular. Está sendo tratado já há 3 meses e o oftalmo nos apresentou uma proposta de tratamento de 6 meses. Estamos na metade e já acreditamos que podemos forçar um pouco mais as nossas vistas, não só na leitura, que já reiniciamos há algum tempo, mas também algum tempo de exposição, de gravação de vídeos, sabendo que as luzes acabam afetando um pouco, mas tem um material, estamos fazendo o tratamento com o oftalmo e também o auxílio de uma dermatologista, e estamos indo bem, estamos melhorando rapidamente. Então já podemos retomar as nossas atividades. Providência. Esse é um tema que nós vamos abordar aqui. Esse material. Por que esse material? Porque esse material ele é muito bom. Porque o Dr. John Piper dedicou tempo, não só ensinando, mas também generosamente publicou, deixando aí acesso a todos os que queiram. As igrejas ultimamente têm realizado muitas propostas aí de livros, de leituras, 30 dias disso, 40 dias daquilo, 7 dias de alguma coisa. Esse material sobre a providência, sobre o modo como Deus exerce o seu governo sobre o universo, incluindo o ser humano, é um material bastante interessante para quem queira ter uma perspectiva de uma vida cristã debaixo da graciosa soberania de Deus, contando com a providência. Você não encontra a palavra providência na Bíblia, mas você encontra provisão. Como disse Abraão, o Senhor Deus proverá para si, né? A visão que Deus tem do futuro, garantindo os melhores resultados ou garantindo que tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele decretou, se cumprirá exatamente de acordo como Deus propôs. Algumas pessoas se sentem muito desconfortáveis com essa doutrina, com esse ensinamento. Mas isso é da natureza humana. Quando entrou o pecado no mundo, o amor a Deus, o temor a Deus, a devoção, a reverência, a dedicação plena que havia no coração humano, na alma humana em relação a Deus, ele descambou um pouco de lugar e no centro da alma humana, da mente humana, instalou-se um tal de eu. Nós somos, por natureza, egoístas, pensamos primeiro em nós. A redenção proposta em Cristo Jesus, a salvação proposta em Cristo Jesus, a culminação da obra de Deus nas nossas vidas envolve o tirar o eu do centro e recolocar Deus no lugar devido nas nossas mentes, nos nossos corações, no nosso espírito, na nossa alma. Isso é trabalhoso, isso envolve dedicação, isso envolve submissão, isso envolve devoção, isso envolve a consciência de que Deus tem um plano
previamente estabelecido e esse plano está em execução. Ou nós nos empenhamos a fazer parte do plano de Deus, ou seremos encontrados lutando contra Deus. Eu espero. Se você quiser, eu não estou aqui para vender livros. Eu apresento o material, eu apresento o material principal, o principal autor, por uma questão de respeito, Esse negócio de falar eu penso, eu acredito, eu acho, você aprende que é falta de respeito, tá? É falta de consideração. Em matéria de pensamento, em matéria de doutrina, em matéria de verdade, em matéria de fé, outros já pensaram, outros já viveram, outros já experimentaram muito mais intensamente do que nós. E, graciosamente, pela providência divina, muito material de homens muito mais preparados do que nós estão à nossa disposição. Então, o que falamos é aquilo que também acreditamos, que confiamos. E recorremos a pessoas mais capazes para expressarmos o pensamento, a ideia. A originalidade vem da maneira como nós apresentamos esse material, né? As palavras, o vocabulário, a apresentação. Agora, o esboço doutrinário, o estudo de uma forma mais completa, nós não temos a obrigação de explanarmos os mínimos detalhes, mas pegamos a estrutura apresentada pelo doutor aqui, John Piper, para fornecer esse material que eu considero bastante relevante. E também para deixar claro, não estamos plagiando ninguém, não estamos inventando, não estamos apresentando como nosso algo que já tem uma propriedade intelectual aí. Todo o conhecimento teológico é fundamentado na palavra de Deus? É baseado na palavra de Deus, na revelação de Deus, mas há uma dedicação que esses homens tiveram de uma vida de ensino, de uma vida de estudos, tá? E a produção intelectual de um material que nós temos o compromisso de respeitar. Então, não estamos preocupados em apresentar necessariamente o nosso pensamento, mas sim o que há de mais equilibrado no que diz respeito à doutrina cristã da providência de Deus. Esse material será apresentado mais aos finais de semana. Deus, sábado e domingo, Deus Todo-Poderoso te abençoe e te conceda perfeita paz.